as sala dos sacerdotes. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estava defronte do lugar separado, e que estava defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 covados era a entrada do norte, a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados que tinham o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galerias contra galerias em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 covados de largos, do lado de dentro, e um caminho de 1 covados, e as suas entradas era para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que a de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinha colunas como as colunas do átrios. Por isso, desde o chão se ia estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras tinha 50 covados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estava no átrio exterior era de 50 covados, e eis que defronte do templo havia 100 covados. Por baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras que dava para o norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas era também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas. E conforme as portas da câmara que olhava para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isso é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me diz, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que o sacerdote que se chega ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Então vestir-se-ão de outras vestiduras, assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente. E mediu em redor, mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir, 500 canas. Medidas exteriores. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Amém.